Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós já estamos em 13, aguardei uns minutinhos para vocês estarem entrando. Nosso grupo é em 22, mas já vamos iniciando enquanto os demais vão entrando. Eu olho o outro e o outro me olha. É uma frase de Silva de 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas, quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Sejam todos bem-vindos novamente. Tivemos 2 semanas de recesso, né? Parados para descansar um pouquinho. Alguns descansaram, outros não, mas estamos retornando aqui. Vamos lá. Nós estamos hoje, então, no nosso 8º encontro. São 12 encontros. Estamos quase ao final da nossa segunda jornada de 2023. Então, o nosso encontro de hoje é o Design Thinking, a experimentação. A nossa agenda, nós temos lá o acolhimento, 10 minutinhos, para o início de conversa, 5 minutos, os conceitos importantes, 25 minutos, 25 minutos para o em ação, a socialização, 10 minutos e uma síntese final. Aqui é a nossa experiência. Aqui a gente tem um gráficozinho como se marcasse a nossa jornada aqui dentro do GE, dos passos que a gente vem construindo aqui dentro da nossa jornada, tá? Então, lá, o primeiro passo aqui que nós tivemos, a experiência lá da descoberta, onde que vocês fizeram a busca lá, criaram a problemática, foi o desafio, a pesquisa, as primeiras inspirações. Acredito que todos já têm essa etapa concluída, pelo que eu dei uma olhadinha, estão todos indo bem, estão todos acompanhando. Eu dei uma olhada no material de vocês, deixei algumas anotações lá para vocês também. A segunda etapa, a etapa das interpretação, as histórias, os significados, o estruturar possibilidades. A terceira etapa, a etapa da ideação, que é gerar e refinar ideias, que é como que eu falei para vocês, como se a gente pegasse uma peneira e peneirasse todas as ideias que os alunos trouxeram daquela etapa anterior, e aqui a gente deixasse somente os conceitos mais importantes, mais reais e mais significativos. A experimentação, qual a sua experiência com a experimentação no Design Thinking? E a próxima etapa que a gente ainda não viu. A experimentação é a etapa de hoje, tá? Então, nós temos a etapa de hoje e mais uma etapa. Tem um videozinho aqui para vocês para acolhimento. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e pensassem. Deixa eu só pausar o vídeo aqui. Um importante. E pensassem como que vocês podem relacionar essa experimentação feita no vídeo aqui com o ensino-aprendizagem de vocês. Mas podem assistir o videozinho, depois a gente volta para conversar aqui. Um importante jogador americano de basquetebol, Rodney Williams Jr., disse uma frase que me marcou. Todos os dias, você tem a oportunidade de aprender e experimentar algo novo e algo novo, disse ele. Agarre a oportunidade. Aprenda e experimente tudo o que puder e use-o para mudar o mundo. Pois é, oportunidades de aprender e experimentar sempre temos. E mudar o mundo com elas não é tarefa tão fácil assim. Entretanto, entre uma experiência e outra, uma coisa é certa. Fazer a diferença ou não depende primeiramente se você agarrou a sua oportunidade e a explorou o máximo possível. Dentre tantos exemplos de personagens que fizeram exatamente isso, podemos citar Thomas Edison e a sua lâmpada mágica, que mudou a nossa forma de iluminar as coisas.
Em 1879, em seu laboratório em Menlo Park, New Jersey, ele construiu a primeira lâmpada elétrica incandescente de alta resistência. Mas Edison não trabalhou sozinho. Ele tinha muitos técnicos junto no projeto. Juntos, eles experimentaram e experimentaram centenas de materiais diferentes até encontrar o melhor para a lâmpada. Para você ter uma ideia, no período de 1878 a 1880, Edison e seus colegas trabalharam em pelo menos 3.000 teorias diferentes para desenvolver uma lâmpada incandescente eficiente, porque seu maior desafio era produzir um filamento que pudesse resistir por mais tempo à corrente elétrica sem derreter ao encandecer-se. Mas quando via que não dava certo, Thomas Edison precisou de toda a persistência em seu laboratório, testando milhares e milhares de outros materiais para usar no filamento. Até vegetais entraram na lista de suas testagens. Como todo ser humano, é claro que Thomas Edison reconheceu que o trabalho era tedioso e muito exigente, especialmente para os seus trabalhadores que ajudaram nos experimentos. Ele sempre reconheceu a importância do trabalho árduo e da determinação. Algumas de suas frases durante seus experimentos são bem inspiradoras. Uma delas é: o gênio é 1% inspiração e 99% de transpiração. Por muito insistir, por muito experimentar, por muito aprender, a patente número 223.898 foi concedida à lâmpada elétrica de Edison. Embora tenha mais de 100 anos, esta lâmpada se parece muito com as que iluminam a sua casa agora. Esta invenção fez dele um inventor muito famoso em todo o mundo. Então, quer iluminar? Quer clarear o mundo? Quer fazer algo enxergar melhor? A palavra é experimentar. Experimente o máximo que puder. E quando sua lâmpada acender, agarre essa luz e compartilhe conosco as suas descobertas. Pessoal, sobre o vídeo, como vocês acham que vocês podem relacionar a experimentação, o experimentar no contexto do ensino-aprendizagem, no ensinar, no aprender? Vocês podem escrever aqui no chat. Como vocês acham que isso pode contribuir? Como que isso pode acontecer? O experimentar, o que vocês acham? Ele é bom? Ele é ruim? O que vocês acham? Pode escrever ali no chat. Foi calçado no plano. Os formadores que eu fiz até agora foram experimentações que deram certo, novas ideias, novas atividades, experimentar é um caminho para a aprendizagem, é essencial em arte, diria que é necessário, isso mesmo, faz necessário, são as novas experiências que a gente vai criando algo novo. São tentativas, persistência, experiência, é algo que podemos tentar novas ideias. Isso mesmo, pessoal. Claro. Professor, você já desenvolveu uma ação para os seus estudantes em que necessitou realizar testes antes para avaliar se daria certo? Alguém já? Eu acho que a maioria.
Na jornada passada, eu vi alguns cursistas, quando eles foram relatar para mim um relato de implementação, foram contar como que foi, eles falavam assim, prof, eu peguei a turma, tipo, peguei o nono A lá de teste, primeiro eu fiz atividade com o nono A, para depois eu ia aplicar lá com o nono B, que era a turma que eu queria fazer, para ver se ia dar certo, para ver se ia funcionar. Então, acho que a maioria aqui já fez. Alguém tem alguma experiência para compartilhar com nós? Acho que a gente geralmente faz testes, nós tentamos, nós planejamos, mas nós levamos normalmente para uma turma ou que a gente acha mais calma, ou que a gente acha mais agitada, para ver se aquilo realmente vai funcionar, se nós vamos ter que fazer alguma adaptação ou algo assim. Alguém tem algo para compartilhar com nós referente a isso? Ixi, voltou todo mundo quietinho. Professora, eu tô deitada aqui porque eu tô operada, tá? Então, mas eu vou compartilhar aqui, quando vou fazer alguma atividade, assim, com os alunos, eu primeiro experimento em casa. Pego meu filho, meu esposo, ou alguém em casa, se der certo, aí eu levo para a escola. Daí, como você falou, a gente testa com aquela turma menos problemática, ou mais calma, assim, para depois a gente fazer com as outras turmas, né? E vai adaptando o que for necessário. Isso mesmo, é igual eu falei, acho que no GE muita gente relatou nas outras jornadas que pegava tipo uma turma que era mais calma, ou uma turma que eles estavam com um pouco de medo. Primeiro eles testavam com aquela turma para depois eles ir fazer na outra. Mas a gente sabe que isso não são testes, são aprendizagens para a gente ir aprimorando, para a gente ir melhorando a nossa prática. A gente fala fazer um teste, mas são etapas que a gente faz para ir melhorando, para às vezes a gente ter que falar assim, opa, aqui eu preciso voltar, não vai funcionar, não está dando certo. Às vezes essas experiências acontecem até dentro da própria sala. A gente inicia uma atividade, estamos lá produzindo atividade, a gente vê que aquilo não vai dar certo, que aquilo não está caminhando, que aquilo não está indo. E até dentro da própria aula, nós temos que partir para um plano B, porque nosso plano A não está funcionando. Talvez naquele dia, aquela turma não está apropriada para aquela atividade um pouco mais tranquila, eles estão mais agitados, eu vou ter que rebolar, eu falo ali, mudar, tirar uma carta da manga e ir para outra, porque não adianta, às vezes, eu insistir que aquilo não vai funcionar. Preciso fazer uma troca por uma outra. Talvez no outro dia aquilo venha a funcionar, mas aquele dia não deu certo. E hoje a gente sabe que a realidade, eu acho que de todos, acho que eu não estou aqui sozinha quanto vocês, eu acho que todos nós estamos frente a isso. Mas é isso mesmo, Daniela. Às vezes a gente quer fazer algo um pouco diferente, nós pegamos o marido, puxamos alguém em casa, ver se eles contribuem para ver se dá certo. Se não é só uma ideia nossa que nós estamos lá vendo e que não vai prosseguir. A experimentação dá vida às suas ideias. Construir protótipos significa tornar as ideias tangíveis, aprender enquanto as constróis e dividi-las com outras pessoas. Mesmo com protótipos iniciais e rústicos, você consegue uma resposta direta e aprende como melhorar a refinar uma ideia. Outro exemplo que eu trouxe também é para os cursistas, uma indústria automobilística, quando ela vai lançar um produto novo, um carro novo, ela simplesmente pega e lança aquele carro no mercado? Normalmente, antes, ela faz miniaturas, ela faz teste, ela coloca na rua aqueles carros escondidos, que a gente fica tentando identificar o que é, são essas experimentações. Quando a gente fala assim, nós estamos experimentando, parece que nós estamos fechando isso na educação. Mas todas as áreas, nós percebemos que eles fazem testes e primeira experimentação. Quando vão lançar medicamentos, quando vão lançar outras coisas. Agora, boa parte é proibida. Tinha os testes animais, mas eles vão fazendo teste, eles dão dosagens menores até em pessoas, eles tentam e fazem experimentação. Então, isso não é limitado só à nossa prática enquanto docentes. Conceitos importantes. O Design Thinking permite explorar conteúdos de forma dinâmica e contextualizada. Neste encontro, estudaremos a quarta etapa do Design Thinking, a experimentação. Nessa etapa, os estudantes vivenciam a aprendizagem investigativa, desenvolvendo um protótipo e testando. É a etapa, pessoal, já vou adiantar aqui para vocês, que digamos que eles vão pôr a mão na massa.
quem está falando lá da arte africana está pensando em construir uma Baome. Mas nós não vamos falar para eles, vamos construir uma Baome. Não, eles vão poder prototipar, talvez com uma massinha, talvez com outro, eles vão começar a fazer, a esquematizar, vão desenhar, deu certo, é isso que eu quero. Aí ele vai para a construção do produto dele. Ele vai prototipar com uma massinha, criar o boneco ali, ou ele vai esquematizar num desenho, algo assim, nesse sentido. Ele não vai criar um produto já pronto, ou ele vai começar a criar aquele produto e às vezes ele vai perceber, nossa, mas eu usei o papelão para criar isso, mas o papelão não está funcionando, eu vou ter que adaptar. Então, quer dizer que ele fez um protótipo, que não é o produto final, a criação final dele ainda. A partir dos testes, recebem feedback de outras pessoas. Depois, repensam suas ideias e avaliam se há necessidade de ajuste. Caso julguem necessário, é possível adaptar o protótipo e testá-lo novamente, promovendo sua evolução ao longo do tempo. Como ferramentas para o desenvolvimento de protótipos, podemos utilizar modelos tridimensionais, ilustrações, gráficos, animações, encenações, maquetes e entre outros. Ferramentas do Design Thinking para o desenvolvimento de protótipos e experimentações. Aqui, pessoal, não se apegue, vou até voltar aqui. Não se apeguem tanto a isso. O que eu vou trazer aqui são alguns exemplos que a gente pode utilizar como um protótipo. Não é obrigatoriamente que vocês têm que trabalhar dessa maneira com o que eu vou citar aqui. São exemplos do que pode ser utilizado, tá? A encenação, encenar pequenas peças de teatro, pequenos movimentos, algo mais curto, para ver se aquilo realmente funciona. A prototipagem rápida, que é criar algum objeto, algo mais simples, algo mais rápido, algo que eles vão fazer apenas o teste, não vão fazer uma construção final. Um storyboard, que é uma sequência de desenho, eles vão poder desenhar para ver se aquilo funciona, esquematizar através do desenho para ver se é aquilo que realmente eles querem. Aí aqui a gente tem o exemplo da encenação, que é a maneira simples para testar soluções ou comunicar algum conceito. A encenação visualiza o passo a passo de uma determinada experiência, sentindo em primeira mão o que está funcionando e o que precisa melhorar. É necessário considerar personagens, objetos e cenários que deem vida a uma história, mostrando um projeto em movimento. A prototipagem rápida. Você consegue ler para mim, Patrícia? Forma de desenvolver a experimentação utilizando materiais simples para produzir as interações de um usuário com determinado projeto. Pode ser construído com blocos de montar, massinha, papelão, clipes, brinquedos diversos. Post-its são materiais que permitem criar uma maquete de um contexto de projeto. Qualquer material que permita visualizar o projeto acontecendo pode ser utilizado. Isso mesmo, eles vão prototipar algo simples, eles vão testar, fazer um teste. Aí a gente vai fazer uma construção de uma maquete. Mas nesse momento, será que ele vai fazer a construção de uma maquete grande? Ou ele vai só esquematizar com pedaços de papel, vai desenhar lá no papel como que ele quer montar essa maquete? É uma esquematização, uma prototipagem. O storyboard. Você consegue ler para mim, Sandra? Consigo sim, prof. O storyboard é uma... Tá me ouvindo? Tá dando certo? Tá. O storyboard é uma série de desenhos em ordem cronológica que mostra as principais etapas e ações de um projeto. O objetivo é que os desenhos permitem a visualização e o entendimento de toda a dinâmica do projeto. Uma vantagem de utilizar este recurso é que, posteriormente, pode ser apresentada em uma animação. Isso mesmo. Para deixar que eu continue aqui. Tá. Isso,
Isso mesmo, vocês podem perceber que ali é uma sequência que eles vão, através do desenho, fazer uma esquematização, que é o que eu estava falando. Como que pode acontecer esse storyboard? A primeira etapa ali é selecione etapas das ideias do projeto para transformar em um desenho. A segunda etapa, faça um planejamento para que os desenhos sejam fáceis de ser compreendidos. E a terceira etapa, desenhe as etapas do projeto em ordem cronológica, de forma a valorizar as suas principais soluções. Ele vai fazer um desenho com um resultado final, um desenho mais complexo nesse momento? Não, ele vai fazer algo simples, ele vai esquematizar. Às vezes ele pode fazer aquele desenho de palitinhos, popular desenho de palitinho, porque ele está esquematizando o que vai ser a construção dele. Ele está começando a colocar num papel algo mais concreto, que vai ser a ideia de construção final dele. Estratégia de gestão. Cursistas. Vocês conhecem essa imagem aqui ao lado? Acho que a maioria conhece. É a imagem de duas pessoas conversando. A significação via chat de duas pessoas conversando. Ela refere-se à estratégia, vire e converse. Sugerimos que você proponha que as equipes utilizem para definir como farão a experimentação do desafio com o qual estão trabalhando. É uma sugestão. Falar para o aluno, vire, pode virar com seu colega e podem trocar ideia. Pessoal, são apenas sugestões aqui, tá? A deixa para começar. Os alunos já estarão organizados em grupos para que a discussão não fique longa e improdutiva. Estipule que cada integrante da equipe terá um tempo para falar. E em sua fala, deve colocar para o grupo qual das ferramentas de experimentação ele acha interessante de utilizar e qual o motivo dessa escolha. A deixa para terminar. Consegue ler para mim, Silvana? Vou chamar vocês, para todo mundo interagir, não só eu ficar falando. Está me ouvindo, prof? Tá. Estão Tá? ouvindo, Alex? Tá. É que para mim não aparece. A deixa para terminar, isso? Isso. É importante que o aluno tenha em mente que o tempo de fala deve ser respeitado e que deve estar disposto a ouvir os colegas, pois essa ação é importante para que a equipe desenvolva o protótipo da melhor forma possível. Isso. É uma deixa para ele fazer a construção dele. Daniele, consegue ler para a prof? Oi. Acho que ela está acalmada. Pode deixar que a prof lê. Eu tô, prof, desculpa. Não, oriente que um dos alunos da equipe deverá ser o responsável por fazer a gestão de tempo. O que acontece aqui? A gente vai colocar lá para o aluno, vocês terão 5 minutos para falar, para fazer. Mas o que acontece? Eles se perdem. Se a gente não fala para ele, coloquem um cronômetro, se cuida, ele se perde. A gente vê até aqui, porque eu, enquanto cursista também, eu sou tutora aqui de vocês, mas eu também faço GE enquanto cursista. Às vezes vou lá para o subgrupo e esqueço. A gente está na ideia tão empolgado que esquece do tempo e se perde. Então, a gente precisa cuidar essa gestão de tempo. Os nossos alunos, assim como nós, às vezes, acaba se empolgando e acaba se perdendo. E o quarto é envolvimento que se vê. Produzirem um breve resumo das ideias dos colegas. A experimentação e feedback. Para a realização da experimentação e feedback, desenvolver o planejamento com 5 das etapas a seguir. Primeira etapa, testar o protótipo. Ele vai fazer aquilo lá, às vezes, ele pretende fazer uma maquete grande, mas ele vai esquematizar com papeizinhos, ele vai esquematizar com os próprios material dele, os lápis, uma massinha bem rápido. Será que aquilo vai funcionar? Então, ele está fazendo um teste daquilo. Os objetivos de feedback. Interação com o público de feedback, selecionar o público de feedback e o roteiro de perguntas. Experimentação e feedback. Para a realização
da experimentação e feedback desenvolveu o planejamento com as 5 etapas a seguir. Vamos ver? Primeira etapa: testar o protótipo. É experimentação ou interação com seu protótipo. Etapa 2: liste os objetivos do feedback. Que pontos da sua ideia você vai testar? Que tipo de feedback você precisa para refinar a sua ideia? Etapa 3: interação com o público que dará o feedback. Como será a sua sessão de experimentação ou interação? Etapa 4: selecionar o público para feedback. Quem você quer engajar no seu processo de feedback? Com quem você pode aprender mais? Por fim, a quinta etapa: roteiro de perguntas. Quais são as perguntas específicas que você pode fazer para começar uma conversa com esse entrevistado? Registre citações diretas. Separe suas observações das suas interpretações para que o feedback seja assertivo. Pessoal, aqui eles têm um exemplo de um jogo teatral. É bem legalzinho, eu vou colocar para vocês. Que através de um simples exercício de um teatro rápido, de um teatro de improviso, que eles resolveram como se fosse um conteúdo, mas é uma improvisação. Essa improvisação pode, às vezes, servir como um protótipo para nós. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Jogo das frases. Nessa atividade, você deverá levar para o espaço de atuação alguns retângulos de papel e algumas canetas ou lápis para que os jogadores possam usar. Você deve pedir para que eles escrevam frases das mais inusitadas, das mais cabulosas possíveis nesses pedaços de papel. Você pode deixar 2 ou 3 pedaços para cada jogador escrever ali 2 ou 3 frases. Uma vez escritas essas frases, você deverá pegar todos os papéis, misturar, dobrá-los, pedir para que eles dobrem, misturar esses papéis e pedir para que 4 jogadores vão até a cena. E você vai deixar alguns papéis, 2 ou 3 papéis com cada um dos jogadores. Em seguida, eles deverão iniciar uma cena. Esse tema pode ser dado por quem está assistindo. Eles vão começar nessa cena e, num dado momento, eles vão dar abertura para que uma das frases entre em cena, sempre usando verbos de send, do tipo: então eu cheguei na casa do meu pai, sabe o que ele me disse? E aí ele vai tirar um papelzinho desse do bolso, onde ele estiver com esse papel, ele vai ler a frase do papel, essa frase vai passar a integrar a cena e a partir dali eles devem dar continuidade como se aquela frase fizesse todo sentido à cena. A cena deve acabar quando todas as frases forem lidas pelos jogadores que estão ali. Se você distribuir 2 papéis por jogador, eles farão 8 frases. Se você distribuir 3, eles farão 12 frases. Portanto, você deve dosar a quantidade de frases que o grupo deve ter. Se o grupo for muito grande, o ideal é colocar no máximo 2 frases por jogador em cena. O objetivo do exercício é trabalhar o improviso e a expressividade. O tempo ideal de execução do exercício pode variar entre 3 e 5 minutos por grupo. Meu Deus, o que aconteceu? Eu tô muito nervoso. Percebe-se. Você aceita uma água? Não aceito. A minha esposa me deixou. Mas por quê? O que ela disse quando ela saiu de casa? Tu sabe o que ela disse? O quê? Ela disse assim: com este olho, com este ramelo todo, eu não consigo abrir meu olho. Meu Deus, e por isso ela te deixou? É verdade. Gente. Eu tenho um problema no olho. Sério? Eu não consigo abrir direito. Desde criancinha. Produz muito ramelo. Mas
Mas você já foi no médico ver isso? Já foi no médico ver isso? Já. E o que ele falou? Ele falou assim: a água brilha sob a luz do luar. Eu não consigo ver. Ele me falou isso e não tem cura. Nossa. Ele só me descreveu como a água brilha, mas eu não consigo ver. O que vocês sugerem pra mim? Olha, eu acho que você pode passar a mão em uma girafa. Sempre me acalma, é impressionante. Pode ser É, até aquelas de pelúcia. São muito pode fáceis. ser, é verdade. Eu acho absurdo essa reação de vocês. O cara tá chorando por causa da mulher. Não, eu acho absurdo. Meu pai, nessas horas, sempre dizia: ser ou não ser, eis a questão. Era o que ele sempre dizia nessas horas. Eu nunca entendi o porquê, mas ele dizia. Filósofo, seu pai. Eu chorar pela Isso vai esposa. acalmar. Acho que eu li isso em algum lugar. Gente, arruma outra aí. É coisa tão fácil, coisa tão descartada. Calma, não fica assim. Você já tentou, sei lá, assistir televisão? Tentar ouvir o que eles dizem? Tipo, que eles encontraram um urso polar na África? Sério? Sério? Eu tava vendo televisão esses dias e falaram isso. E o milagre acontece. Você encontra outra pessoa, outra mulher. Se Verdade, encontrar se encontrar um urso polar na África, você verdade, encontra a mulher por aí. Ai, eu tô me sentindo mais confortável. Ah, Ai, vocês têm mais alguma coisa pra me dizer? Eu tenho um pensamento muito bom, uma frase que eu sempre uso para mim, nesses momentos assim, que é motivador. Uma frase que eu sempre anoto ela para não esquecer. E o galo cantou. Nossa! Assim, parece meio Mas absurdo, mas filosófico ela tem assim, porque você fala, e o galo cantou, quer dizer, é hora de acordar. É forte, é hora de forte. acordar. Verdade. É hora de acordar. Abre o olho, meu filho, abre o olho. Você consegue abrir com esse veneno todo. Pessoal, perceberam às vezes ocorrem histórias meio sem pé, sem nem cabeça, mas eles vão tentando introduzir essas frases. Às vezes tira o aluno daquele certo conforto dele, aquele mais tímido acaba vindo para frente, e assim vai acontecendo as modificações dentro da nossa própria sala. Como fazer a experimentação? Possibilidades, experimentos, encenação, materiais palpáveis, como massinha, Lego, materiais recicláveis, storyboard, sequências de desenho. Nessa proposta de experimentação, os estudantes utilizam a ferramenta de prototipagem, o storyboard. O professor pode organizar o estudante em grupos, e assim podemos ter a proposta de vários jogos teatrais que busquem valorizar a colaboração entre os integrantes dos grupos e também o olhar atento ao outro. Jogo das frases. Pessoal, aqui vem o nosso Em Ação de hoje. Eu vou pausar aqui e vou abrir o material de vocês, que eu prefiro que assim vocês tenham o que vocês vão receber lá, que vocês vão ver no subgrupo, tá, pessoal? Cada um tem o seu diferente, mas eu vou abrir lá. Vou abrir hoje o do... Opa, tô na turma da manhã, deixa eu só ir para a turma de vocês, eu vi que estava errado. Vou abrir o grupo do 8º ano 2. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Esse material todos vão receber, só a hora que chegar ali no desafio, vocês vão perceber que cada um vai receber o seu do seu grupo. Eu estou compartilhando com vocês o do 8º ano 2. Quem é do 8º ano 02 vai perceber que é o deles, tá? Oxe, travou minha tela. Voltou. Então, esse é o Em Ação de hoje, que vocês vão dar continuidade à produção de seu plano de ação que o grupo está construindo, utilizando como exemplo e base para o seu planejamento o material estudado durante esse encontro. Lembre-se que o planejamento de suas ações deve ter como objetivo aplicar o tema escolhido como a turma em que fará sua implementação. Este planejamento deve contemplar desenvolver protótipos, o que vamos produzir, experimentar a prototipagem rápida, storyboard, como organizar a data aproximada da construção e das testagens, realizar testes, planejar a data aproximada, os participantes dos testes e formas de registro sobre os testes, os resultados e feedbacks, planejar como os resultados e feedbacks podem ser utilizados e identificar as necessidades de mudanças e de adaptações. Na sequência aqui, vocês têm esses conceitos importantes, que é o mesmo material que eu já apresentei para vocês, ele vem aqui novamente.
São alguns exemplos. Aí vem o desafio. Esse daqui é o material do 8º ano 02. Lembrando, vocês vão ter lá como a fotografia relata a história da sua família, que era o desafio desse grupo, a etapa da descoberta deste grupo, a etapa da interpretação, a procura por significado, estruturas, oportunidades, a etapa da ideação, e daí nós temos hoje a etapa da experimentação, que são essas 3 etapas que é a que vocês vão construir hoje, tá, pessoal? Deixa eu só ir aqui, fechar o chatzinho. Pessoal, só um pouquinho. A gente tem uma integrante nova, a Rosemary, ela era da outra turma da terça-feira, mas ela... da minha turma da terça-feira, mas acabou que ela assumiu algumas aulas na terça, mudou o horário dela, e ela teve que pedir transferência para essa. Rosemary, só fala para mim qual que era o seu grupo lá da terça, que agora eu não recordo, para mim colocar você aqui na sala da mesma turma. Aí possivelmente um grupo vai ter uma integrante nova. Cadê ela? Ela estava na sala antes. Rosemary, 6º ano. Uhum. Deixa eu só configurar a sala. O tempo de vocês. Vocês terão 25 minutos, tá? Já estão sendo encaminhados. Eu já vou na sala de vocês para ir passando o material, mas ele também está lá no Class, tá?
Fabricar ele, funciona assim. Esses lixos que a gente anuncia aí, eles são praticamente recursos que saem por falta de material, sabe? Vai sobrando material aí que a gente vai fabricando as guias, as bancadas, e a gente acaba montando esses lixos para não ficar muito material acumulado. Então, para fazer um novo lixo, digamos assim, aí a gente tem que incluir o valor do material
material, entendeu? Essas peças. Fica aí em torno de R$100 acima do valor, desse valor publicado. Esse é o valor que eu consigo fazer aqui, isso em 3 peças. Geralmente a gente cobra em torno de 350 no nicho de feito. Prof, faltou tempo. Não, Ai. finalizando. Não, estamos fazendo. Podem ir finalizando daí. Nós temos um escriba no nosso grupo. É que se eu deixo vocês muito lá, a gente estoura o limite de tempo aqui. Alguns têm que voltar para a sala de aula. Eu sei que alguns de nós estamos em casa já, mas alguns estão lá na sala que vai voltar para a sala ainda da aula. Então, daí a gente estoura muito o limite lá para esses que têm que voltar para a sala. A gente que está em casa fica 5, 10 minutinhos, às vezes não tem problema. A gente prefere finalizar aqui do que, às vezes, iniciar do zero. Mas quem está na sala tem o horário exato para cumprir, não tem como, né, pessoal? Mas então vamos lá. Pessoal, algum grupo compartilha? Ah, ninguém vai compartilhar, eu vou ter que eleger. Não gosto de apontar, gente. Algum se candidata, compartilha, não precisam ter medo que eu... Prof, eu posso falar, é porque a gente não terminou lá de escrever. Mas se você quiser, eu posso compartilhar, por exemplo, a partir da minha experiência, já que eu estou fazendo. Tá. Posso, Silvana, só abrir o de vocês? Só que série que é? Só recorda, prof, aqui. Oitavo ano. 02, né? É o da fotografia? Isso, do cinema lá. Ah, Não, desculpa, prof, não é. O nosso é o cinema, eu acho. Eu esqueci que é 2, o né? Nosso é o 1. Vocês é o fotografia. O nosso é o 1, prof. Tá. O meu. Tá. Desculpa. Já achei aqui. Deixa eu... Só localizar. É o maiorzinho. Já tô abrindo. Acho que é o 2 de vocês. Só ver se é esse daqui? Não, prof. Não? Não, o meu é o 1. Então é o outro. Deixa eu só para localizar aqui. Já estou abrindo. Então é este. Este, né? Isso, nós falamos do cinema. Uhum. Não precisa falar todas as etapas, porque a maioria já tem todas as etapas. Pessoal, eu já falei nos grupos, mas eu vou falar aqui. Eu fui deixando algumas anotaçõezinhas para vocês. Vocês depois podem apagar, tá? São só alguns exemplos, algumas coisas para vocês já ficarem todos corrigidinhos. Como estava um pouquinho mais tranquilo agora na volta às férias, aí eu fui verificando. Essa etapa de hoje, então, etapa da experimentação, quer compartilhar com nós, Silvana? Tá, prof, eu não vou ficar lendo ali, tá? Tá, não, pode falar, não tem problema você, não. Eu acho que até é melhor. Eu, pelo menos, aprendo melhor. Isso, eu vou ser mais breve. Por exemplo, o nosso grupo ali, alguns vão fazer o flipbook, que a gente vai dar o movimento para a questão do início do cinema, para a gente mostrar como se iniciou o movimento das imagens. Porém, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Nessa parte do desenvolver o protótipo, o que eu já fiz em sala de aula, a gente experimentou, por exemplo, nesse momento, a construção dos personagens. No caso do meu, que eu vou fazer um curta-metragem. O que seria essa experimentação? A gente tentou com machê e tentamos com massinha de modelar. Algumas coisas não deu certo, teve alguns grupos que tiveram mais facilidade com machê, outros com a massinha de modelar. Então, nesse momento, a gente testou esse material, já criando o personagem dentro do protótipo ali. Criando os personagens, criando o roteiro, a história, o gênero que ia ser, se ia ser uma história trágica, se ela ia ser cômica, enfim. E daí as meninas também falando do flipbook, a gente esboçou os personagens, testamos que tipo de cena que ia ter, que história que ia ter, no caso do flipbook, fazendo esse processo do movimento em forma de croquis, né, de um rabisco, uma coisa mais rápida, como se fosse um planejamento mesmo. Os testes, né, a gente testou material diferente, no meu caso, que os personagens vão ser em 3D, que é um curta-metragem. Eles testaram o machê, a massinha de modelar
E alguns levaram bonecos, pronto, para dar esse movimento. No caso do flipbook, que é o que os colegas vão fazer, elas testaram com os post-it. Também as meninas mostraram ali que tem na livraria os bloquinhos prontos de rascunho, que são materiais que a gente leva para eles experimentar. E em alguns casos, eles mesmos criaram os bloquinhos, né? Para dar esse movimento com sulfite mesmo da escola, né? Que tem aluno que não vai poder comprar, tem escola que não compra, né? Eu trabalho numa escola que o diretor compra tudo, o que eu pedi. Então, vem tudo. Que maravilha. Vem tudo. Esse dia ele falou para mim que ele tem medo de às 4 da manhã ir tomar água e eu estar dentro da geladeira com uma listinha de compra. Porque eu peço mesmo. Eu peço mesmo. E ali na parte do feedback não deu tempo, que a gente foi abduzido para cá. Seria esses nossos resultados, né? O que deu certo, o que não deu. Teve aluno que não conseguiu fazer em sala, porque é muito pouco tempo, é só 2 aulas de artes. Eu peguei festa junina, eu tive que enfeitar a escola, eu tive que ensaiar a quadrilha, daí eu sou a professora que ensaia o casamento caipira, eu tenho que maquiar as alunas, fazer trancinha. Então, assim, aquela semana, a última, eu não pude trabalhar. Então, eu tô, assim, nervosa, porque eu não sei se eu vou dar conta de fazer todas essas etapas. Porém... Dá sim, Silvana. Dá sim, já tá quase lá. Eu tô tendo um troço. Aí, nessa parte do feedback, teve coisas que não funcionou, que teve que começar do zero. Vou isso dar um que a exemplo. gente chama de prototipagem, que eles estão testando, isso mesmo. Isso. Aí eu vou contar uma experiência bem rapidinha aqui do meu trabalho. Os meninos queriam fazer o diálogo entre 2 raquetes de ping-pong. Eu falei, como que vocês vão movimentar ela? Como que vocês vão segurar ela em pé? Elas estão dialogando. Eles querem trabalhar o bullying entre essas 2 raquetes. Uma raquete é velha, uma é nova. Como que vocês vão fazer? Hoje eles estavam tentando fazer essas raquetes se movimentar para eles ir tirando a foto, para depois elas andar e dialogar. Não deu muito certo. Aí pensaram em amarrar, como que elas vão jogar, como que não sei o quê. Então eles estão quase mudando os personagens. E foi nessa parte do feedback que eles chegaram para mim e para os outros. Aí outros grupos tentaram dar ideia também. Porque o que acontece? É um desafio para eles, e eu também deixei com que eles criassem esses personagens e utilizassem o que eles quisessem como personagem. Teve alunos que criaram, mas teve alunos que pegaram coisa pronta. Por exemplo, é o diálogo entre a caneta e o estojo. O que eles tinham que fluir era o roteiro e dar movimento e criar esse diálogo. Como que eles iam fazer que eles estão se arrebentando? Teve aluno que criou cenário, fizeram casinhas, utilizaram espaço dentro da escola. Então, assim, tem coisa que deu certo, tem coisa que não deu, que já serve para eles agilizar, tentar fazer em casa. Teve aluno que chegou para mim, prof, não está dando aqui por causa do barulho. A gente pode fazer com os bonequinhos em casa, pelo menos essa parte da fala, do áudio, que está complicadinho. Aí eu deixei. Então, assim, teve coisa que não funcionou lá, no ambiente escolar, nesse momento, por causa do barulho. E a gente não tem acesso quase ao laboratório, porque ele está sempre ocupado. Então, ele está ocupado para várias outras disciplinas. Então, para a gente complicou esses espaços, né? Mas seria isso. Não sei se eu estou correta nas colocações. Isso mesmo. Isso mesmo. Possivelmente, você já está adiantando a próxima etapa que a gente vai ver na próxima semana, que é esse experimento, que aqui ele está fazendo o teste, e lá ele vai ter o experimento, que o experimento seria, então, o curta-metragem em si. Isso, que é o processo ali de entrega, né? Inclusive, eu já tenho uns, até falei para as meninas, se quiserem dar uma olhadinha, para elas também, eles gostam de ver trabalhos de aluno, né? Eles gostam de ver trabalho de aluno da série deles, para eles tirar uma ideia, para eles ver o que eles não gostaram também, porque eles são críticos. Eu faria diferente, eu digo para eles, o que você faria diferente? O que você mudaria nessa história, né? É bem interessante isso, eles apreciar e eles ter uma visão sobre aquele trabalho para eles fazer diferente.
essa turma poderia ter feito assim, assim, assado. Eu faria assim, eu terminaria a história de outra forma. Porque esse processo de criar o roteiro, a história, eles também têm muita dificuldade. E pra gente é difícil, porque eu acabo corrigindo os erros de português. Então, você acaba entrando até em outros que não é nosso, né? Mas a gente faz. Vamos lá, então. Mas é isso mesmo. Pessoal, deixa eu só finalizar aqui com vocês, que eu sei que tem alguns que vão voltar para a sala. A síntese, então, da nossa reunião de hoje é desenvolver o protótipo, testar e experimentar e entender os resultados. Pessoal, nós temos aqui o Contribua Conosco, que é o formuláriozinho para vocês responder, onde vocês podem deixar sugestão de mudanças, onde vocês podem deixar críticas, onde vocês podem avaliar o GE em si, a postura do professor, vocês podem avaliar tudo, tá? É bem importante que vocês respondam esse, porque é através desses questionários que vai vir as mudanças, o que pode mudar, o que pode vir a melhorar, que é o pessoal da sede que tem acesso direto aqui, tá? Já tá ali no chat de vocês podem ir respondendo. E, pessoal, então, aqui no final do material de vocês também tem um Saiba Mais, para quem tiver curiosidade, para quem quiser ir pesquisar outros documentos. A nossa turma, cada encontro do GE é um momento muito importante, pois nele compartilhamos conhecimentos e experiências. Obrigado por fazer parte desse grupo e por estar disposto a compartilhar. Você está pronto para registrar este momento. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Já começaram a implementação, acho que pelo que eu andei conversando ali nos grupos, a maioria. Já vão começando, já vão pensando, a gente tem mais semana que vem, e só um pedacinho daí da outra, porque a nossa entrega final é no dia 11. Quem já for fazendo e quiser ir lá compartilhando, já pode ir lá, quiser avisando alguma coisa que eu vou dando uma olhadinha, tá? E vou dando um feedback já para vocês, tá bom, pessoal? Estão todos liberados. Beijos, boa sexta-feira, bom final de semana e bom trabalho para todos. Amanhã já estamos no sextou, né? Pode falar, Michele? Apertei sem querer, não é nada. Não, tudo bem.